Muito bem, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos à nossa aula onde resolveremos questões sobre a Lei Orgânica da Assistência Social. As questões específicas sobre o benefício de prestação continuada, essas já foram resolvidas em outros 2 módulos. E agora teremos mais 2 módulos para resolvermos questões sobre os demais assuntos presentes na Lei Orgânica da Assistência Social. Sem maiores delongas, vamos já partir para a primeira das questões desta série. Então venham comigo para a tela e vamos iniciar o nosso estudo por meio de questões, que é um estudo importante para consolidação, para fixação, para retenção e também para mensuração de conhecimento. Então, vamos para o slide e bora lá, vamos começar a nossa aula. Então, vem comigo, olha só. Falaremos agora sobre a Lei Orgânica da Assistência Social e a primeira parte com questões sobre a LOAS, né? Que não sejam aí do BPC LOAS. Vamos lá. Segundo a Lei 8742 de 93, conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, que dispõe sobre a organização da assistência social, é isso que dispõe a LOAS, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Beleza? Muito bem. Vamos seguir. Temos aqui a primeira assertiva. O CRAS é uma unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e a famílias que se encontram em situação de risco pessoal, risco social, por violação de direitos ou contingências, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. Ora, temos várias palavras-chave aqui que nos indicam que a assertiva não está correta, ela está errada. Por quê? Porque todas as características que nós temos aqui não é do CRAS. É de quem? É do CREAS. E qual que é a diferença? Olha, pessoal, o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Ele trata das causas preventivas, né? E ele tem como centro, né, pessoal, não ser uma atividade especializada. Então ele não tem o E, né, o CRAS. Já o CREAS tem esse E aqui. O que é esse E? Ora, Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então vejam, quando fala de intervenção especializada, você já sabe que não é o CRAS, que é o CREAS. Então, primeira questão, a primeira forma de você descobrir que não se trata do CRAS, mas sim do CREAS, é porque se fala de intervenção especializada. Segundo ponto, fala de proteção social especial. Se é especial, tem que ter a letra E, o CREAS aqui, tá certo? A letra E. Então vejam, o CREAS e não o CRAS, ele que é uma unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinado à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco. Veja, não é mais uma questão preventiva. O risco já existe. O risco pessoal ou social já estão em situação de risco. Então, o CRAS ele é preventivo. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Ciência Social, ele não é de risco. A situação já está acontecendo, né? Já está acontecendo violação de direitos ou contingências. Então, vamos cortar para mim aqui? Então vejam, como é que na prova você acerta esse tipo de questão? Ora, falou do CRAS ou do CREAS, tem um E a mais aí. Esse E é de intervenção especializada, proteção social especial. Já ocorreu a violação, né, do direito, o risco já existe. Não é mais um ato de prevenção para que não ocorram problemas. Os problemas já existem e devem ser enfrentados. Então esse CREAS com o Ezinho a mais aí, né, que é especializado, que é especial, ele então serve para proteção social especial,
para uma proteção especializada, né? A proteção é especial, proteção social é especial. As intervenções são especializadas. E, além disso, não é de caráter preventivo, é de caráter de ação em problemas que já existem, já estão concretos. Então, voltando para a tela, vocês... Opa! Agora sim. Opa, ainda não. Agora sim. Voltando para a tela, olha só. O que nós temos então? Então, a primeira assertiva é fácil de saber que está errada, porque não é CRAS. A CRAS é a atenção básica. O CREAS, que é a atenção especializada, intervenção especializada. Tá certo? Então, só pelo E de especializado, o E de especial, você já sabe que é o CREAS e não é o CRAS, além da situação de risco e violação do direito já consumado aqui. Vamos à segunda assertiva. A primeira está errada. A segunda assertiva. O CRAS, que é o Centro de Referência, aqui o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, são unidades públicas estatais, certo? Instituída no âmbito do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, certo? Possuem interface com as demais políticas públicas, correto? E articulam, coordenam e ofertam o quê? Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. É exatamente isso que são o CRAS e o CREAS, né? Onde você encontra todo esse conceito? Lá na Lei Orgânica da Assistência Social, na LOAS 8742 de 93, lá no artigo 6º C, parágrafo 3º. Tá certo? E anterior? Anterior, onde é que você encontra a resposta? Você encontra a resposta lá na LOAS também, no artigo 6º C também, tá certo? Só que parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Lá está a resposta. A alternativa, a segunda assertiva está correta. Por quê? Porque o CRAS e o CREAS são utilidades públicas estatais, sim. São instituídos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, sim. Possuem interface com as demais políticas públicas, sim, são interligadas, né? E eles articulam, coordenam e ofertam o quê? Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. Corretíssimo, é exatamente isso que são o CRAS e o CREAS. Beleza? Artigo 6º C, parágrafo 3º da LOAS. Vamos seguir. Vamos para a tela. Olha só. Terceira assertiva. As instâncias deliberativas do Sistema Único de Assistência Social, de caráter temporário e composição proporcional entre governo e sociedade civil, são o Conselho Nacional de Assistência Social, sim, é uma instância deliberativa do SUAS. Os Conselhos Estaduais de Assistência Social, sim, são instâncias deliberativas do SUAS. O Conselho de Assistência Social do DF, sim, é uma instância deliberativa do SUAS. E os Conselhos Municipais de Assistência Social, sim, são instâncias deliberativas do SUAS. Todas elas são instâncias deliberativas do Sistema Único de Assistência Social. Perfeito. Só que não é de caráter temporário, nem tampouco com composição proporcional. O caráter dele, ele é de caráter permanente. Permanente. E a sua composição é chamada de paritária. Então, vejam, vem comigo. As instâncias deliberativas que eu mencionei aqui, né, o Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos de Assistência Social dos Estados, DF, dos municípios, são instâncias deliberativas do Sistema Único de Assistência Social? Sim. Só que elas não têm caráter temporário. A lei diz que elas têm caráter permanente. E elas não têm composição proporcional, não, entre governo e sociedade civil. A composição é paritária. O mesmo número de integrantes que representam o governo deve ser o mesmo número de integrantes que representam a sociedade civil. Gravem essas palavras, né? Estas instâncias deliberativas, elas possuem
a caráter não temporário, mas permanente. E a sua composição não é proporcional, é paritária. Então, permanente e paritária, mesmo número de integrantes representando o governo e a sociedade civil. Onde está isso? Vamos para a tela. Olha só, isto você encontra lá no artigo 16 da Lei Orgânica da Assistência Social. Artigo 16 fala sobre essas instâncias deliberativas serem de caráter permanente e composição paritária, tá certo? Questão errada, portanto. E o terceiro e a quarta assertiva diz o seguinte, ó. O Conselho Nacional de Assistência Social, né, sabemos que é uma instância deliberativa do SUAS, ele é um órgão superior de deliberação colegiada, correto, né? Ele é um órgão superior de deliberação colegiada. Ele é vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal, vinculado à estrutura do órgão da onde? Da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, que é o Ministério da Cidadania. Quem que é este órgão responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social? É o Ministério da Cidadania. Ok, opa. Cidadania. Beleza. E o Conselho Nacional é um órgão superior de deliberação colegiada? Sim. Ele é vinculado ao Ministério da Cidadania, que é a estrutura da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social? Sim. Corretíssimo. E onde está isso? Ora, tudo isso que eu acabei de te falar está lá na LOAS, né? Na Lei 8742 de 93, no artigo 17. Tranquilo? Então, vem para mim. O Conselho Nacional de Assistência Social é sim, né, um órgão que vimos aqui, superior de deliberação colegiada. E ele é vinculado ao Ministério da Cidadania, que é o órgão pertencente à estrutura da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Você quer essa sua prova? Quem é o órgão da estrutura do governo federal, né? O órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social? É o Ministério da Cidadania. E o Conselho Nacional de Assistência Social, ele é vinculado ao Ministério da Cidadania, tá certo? Ele é vinculado a essa estrutura. Por isso que ele é um órgão, sim, de deliberação superior, de deliberação colegiada, vinculado a este órgão da Administração Pública Federal, que é responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, que é o Ministério da Cidadania. Corretíssimo, está lá na Lei 8472 de 93, que é a LOAS, no seu artigo 17. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a primeira errada, a segunda certa, a terceira errada e a quarta certa. A alternativa que vai atender o enunciado, o gabarito, é o B, que diz que 1 e 3 estão incorretos e o 2 e 4, portanto, estão corretos. Fechou? Alternativa B responde aqui a questão. 2 e 4 estão incorretos, não. 2 e 4 estão corretos. Beleza? Vamos seguir então, vamos para a próxima questão, vem comigo. Olha só, mais uma questão sobre LOAS aqui. Segundo a Lei 8742 de 93, conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social, que dispõe sobre a organização da assistência social, julgue os itens abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Vamos a ela, olha só. Os membros do Conselho Nacional de Assistência Social, que já sabemos, né, que é faz parte ali integrado ao Ministério da Cidadania, e ela é um órgão de deliberação e também é um órgão superior de deliberação, e eles são nomeados, está aqui, ó, os membros deste Conselho Nacional de Assistência Social são nomeados por quem? Pelo Presidente da República, e terão um mandato de 1 ano, permitida uma única recondução por igual período. Veja, pessoal,
O Conselho Nacional de Assistência Social, como eu mencionei, ele é um órgão superior de deliberação colegiada. É vinculado ao Ministério da Cidadania e os membros são nomeados pelo Presidente da República, sim. Então, os membros do Conselho Nacional de Assistência Social são nomeados pelo Presidente da República. Só que o mandato dos membros, ele não é de apenas um ano. São de 2 anos. Não um ano. 2 anos. Permitido uma recondução por igual período. Então vem para mim, ó. Então os membros do Conselho Nacional de Assistência Social, né, esse órgão superior de deliberação colegiada, eles são nomeados, os membros, pelo Presidente da República, sim. E o período, né, da sua nomeação é de 2 anos, prorrogáveis uma única vez por igual período, portanto 2 mais 2, tá bom? Dentre os membros, o que for presidir o Conselho Nacional de Assistência Social, este terá o mandato como presidente do Conselho de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, na qualidade de presidente, mas na qualidade de membro será mandato de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Então a primeira assertiva está errada, porque ela diz que o mandato dos membros do Conselho Nacional de Assistência Social será de 1 ano, prorrogável por mais 1. Não. O presidente nomeia para um mandato de 2 anos, prorrogáveis por igual período. Tranquilo? Volta para a tela. Então, primeira assertiva errada. Vamos à segunda assertiva. A segunda assertiva diz o seguinte: o Conselho Nacional de Assistência Social, né? Lembrando, onde é que está a resposta? Está no artigo 17, esse aqui, ó. Vai lá no artigo 17 da LOAS que você acha a resposta. Vamos aqui ao segundo. O segundo diz: o Conselho Nacional de Assistência Social contará com uma secretaria executiva, perfeito, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Congresso Nacional. Será que a sua estrutura será disciplinada por um ato do Congresso Nacional? Ora, vá até o artigo 17 da LOAS, procura lá no parágrafo 3º, que você vai ver que o Conselho Nacional de Assistência Social contará com uma secretaria executiva, o qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. Vejam, então, a estrutura da Secretaria Executiva, pessoal, o Conselho Nacional de Assistência Social terá uma Secretaria Executiva, sim, cuja estrutura ela é disciplinada por um ato não do Congresso Nacional. É um ato do Poder Executivo. O Congresso Nacional não tem nada a ver com a estrutura da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Assistência Social. Nós não sabemos que o Conselho Nacional de Assistência Social é vinculado a integrante do Ministério da Cidadania? Pois bem, se ele é parte integrante aí deste órgão que coordena o Plano Nacional de Assistência Social, né, que é o Ministério da Cidadania, ora, então ele está dentro da estrutura do Poder Executivo. E não tem por que, então, a sua Secretaria Executiva ser aí estruturada e ser disciplinada a sua estrutura por um ato do Congresso Nacional. Não tem nada a ver. O Congresso Nacional não tem nada a ver com o pato. Aqui é o Poder Executivo. O ato do Poder Executivo é que vai disciplinar, né, esta Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Assistência Social. Tranquilo? Então também errada a segunda assertiva. Vamos para a terceira assertiva. Olha só. Terceira assertiva. O que nós temos aqui? Compete, né, eu coloquei aqui o artigo, beleza. Terceira assertiva, compete ao Conselho Nacional de Assistência Social, vamos falar da competência agora, dentre outras, aprovar a Política Nacional de Assistência Social, normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo de assistência social, bem como acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e também das organizações de assistência social no Ministério da Cidadania. Veja, será que tudo isso é competência do Conselho Nacional de Assistência Social? Resposta: sim. Tudo isso é competência, sim, do Conselho Nacional de Assistência Social, como você pode conferir lá no artigo 18 da LOAS.
O artigo 18 da LOAS traz quais são as competências do Conselho Nacional de Assistência Social. E quando você acompanha ali as competências do Conselho Nacional de Assistência Social, lá no artigo 18 da LOAS, você vê que sim, ela é competente, dentre outras, para as atividades aqui mencionadas. Tranquilo? É um trabalho árduo, mas necessário. Vai ter sim que estudar as competências do Conselho Nacional de Assistência Social, dos conselhos dos estados e do DF e também dos municípios. É importante? É importante. Vamos voltar para a tela. Essa aqui, portanto, está correta. E vamos à quarta assertiva. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares, ou seja, ações que se integram e se complementam, com objetivo, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e serviços assistenciais. É exatamente isso que nós temos lá no artigo 24 da LOAS. É exatamente isso. Os programas de assistência social compreendem ações integradas, ou seja, interligadas entre si, e também complementares, uma complementando a outra, com objetivos, o tempo que durarão e também o local, a área de abrangência, serão definidos para qualificar, incentivar e melhorar benefícios e serviços assistenciais. Perfeito nos termos do artigo 24 da Lei Orgânica da Assistência Social. É para isso mesmo, né? Lembrem palavras-chave. Palavras-chave da assistência social, elas são programas da assistência social. Elas servem para integrar, né? Elas são integradas entre si, servem para se complementar. E além disso, objetivo, tempo e abrangência é relevante para quê? Para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. Tranquilo? Então tudo tem uma grande lógica por trás. Tenta, né, entender e também memorizar. Voltou então para a tela, temos então que a primeira estava errada, a segunda estava errada, a terceira assertiva correta e a quarta correta. Portanto, o que temos aqui como resposta é o gabarito B de bola. Olha só. Somente o item 1 e 2 estão incorretos, já que o 3 e o 4 estão corretos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos seguir aqui, olha só. Vamos lá. Mais um assunto sobre LOAS. Segundo a Lei 8742 de 93, conhecido como Lei Orgânica da Assistência Social LOAS, que dispõe sobre a organização da assistência social, julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta. Então vamos lá. O serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, vê pela sigla aqui, ó, PAEFI, PAEF, né? Ela integra a proteção social básica. Opa, se é especializado, não é básica, é especial, já está o primeiro erro aqui. E consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de ações continuadas no CRAS. Opa, outro erro aqui. Por quê? Porque se é o PAEF, ó, vejam, se tem o E aqui, tinha que ser especializada e não básica. Tinha que ser no CREAS e não no CRAS, né? E aqui diz, por meio de trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir. Olha, se fala de prevenção, aí não é especializado, é proteção social básica, né? Não é o PAEF, é o PAIF, que é outra coisa, né? Então, o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, ele é que sem o E, né? Sem o E. Porque quando tem o E aqui tem que ser especializado, aqui tem que ser o CREAS, tá? Então, veja que não tá fechando. E outra coisa, sempre que for sempre que tiver o E de especial, de especializado, né? Ele é vinculado ao CREAS e não ao CRAS. E este E de especial, especializado, ele não trata de questões preventivas. Ele trata de questões onde já se houve aí um rompimento, um problema já está acontecendo. Ele entra mais com caráter remediativo do que preventivo.
Então, pelas palavras-chave da questão, você consegue identificar o erro, tá bom? Então, não pode ser, por exemplo, PAEF com o E de especializado e dizer que a proteção social é básica. Não é. A proteção social é especial. Não pode dizer que está vinculado ao serviço do CRAS. Não, é o serviço do CREAS, porque tem que ter o E de especializado. Enfim, voltando para a tela. Então, o que nós temos aqui? Ó? Prevenir o rompimento dos vínculos é preventivo. Se é preventivo, então, pessoal, não é o PAEF, é o PAIF. Aqui, ó. Não tem o E, tá certo? Esse PAIF é proteção e atendimento integral à família, tá certo? Proteção e atendimento integral à família, PAIF. Este sim, que não tem o E, é que a proteção social é básica, vinculado ao CRAS e é de caráter preventivo, tá certo? Garantido o direito à convivência familiar e comunitária. Então a primeira assertiva está errada. Ela trocou o PAIF pelo PAEF. Onde era para ser PAIF, ela colocou PAEF, né? Colocou as características do PAIF como se PAEF fosse. Errado. Segunda assertiva. O que nós temos aqui? O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, agora está falando do PAIF, ó. PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Agora é PAIF. Aqui trocou também de novo, ó. Aqui não é o PAIF. Aqui é o PAEF. Como é que eu sei disso? Já te conto. PAEF. Tem que ter o E. Por que tem que ter o E? Porque falou de proteção social especial. Se falou de especial, é o PAEF, não é o PAIF. Né? Apoio, orientação e acompanhamento à situação de famílias, situações de ameaça ou violação de direitos. Olha, já está sofrendo ameaça, já está sofrendo violação de direitos. Então a proteção é especial. Né? Articulando os serviços socioassistenciais com diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos. Vejam, falou de especial, falou de violação dos direitos, aqui já consumados, então não é o PAIF, é o PAEF. Inclusive, ela ocorre, não é no CRAS, ela ocorre no CREAS. Né? Então vejam, falou, tem o E no PAEF, tem que ter o E do especial, tem que ter o E do CREAS aqui, e tem que ser já o problema já existente e não preventivo. Tranquilo? É fácil você acertar uma questão de prova assim. Falou CREAS ou PAEF, né? Tem o E, é proteção social especial, atendimento especializado e o problema já está ocorrendo. Não tem o E, né? É o CRAS não tem o E, o PAIF não tem o E. Então não tem o E, não pode ser especial, não pode ser especializado, não pode já estar ocorrendo a ameaça, não pode já estar ocorrendo a violação dos direitos. Por quê? Porque aqui, se tem o E, é especial, especializado, já existe um problema, não é preventivo. Tem que estar ocorrendo já a ameaça ou a violação dos direitos. Tá certo? Tranquilo? Então, chegou na prova, falou CRAS ou PAIF, não pode ser especial nem especializado. Falou CRAS ou se falou CREAS ou PAEF, tem o E, tem que ser especializado, proteção especial. Se for CRAS, não tem o E, PAIF, não tem o E, aí não é especial, não é especializado, é proteção social básica preventiva. Tranquilo? Vamos seguir. São algumas dicas que ajudam a resolver a questão na prova. Onde está isso aqui? Ora, pessoal, está lá, tudo isso, lá no artigo 24A e 24B, né? Tanto o primeiro quanto o segundo estão nos artigos, no artigo 24A, isso aqui é um 4, viu? 24A e 24B da LOAS. Tranquilo? Perfeito? Beleza pura. Vamos seguir. Então, tá errado também. No primeiro, onde era para ser PAIF, foi PAEF, e no segundo, onde era para ser PAEF, foi PAIF. Eles inverteram tudo aqui. Vamos seguir. Olha só. Terceiro, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, tá? Cuidado para não confundir o PET com o PAEF. Aqui tem o E, mas é outro E, tá? Esse E aqui é de P de programa, o E de erradicação do trabalho infantil. Terminou com, né? Falou PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ele é de caráter
intersetorial, é integrante da Política Nacional de Assistência Social, correto, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, correto, compreende como é que vai erradicar o trabalho infantil? Por meio de transferência de renda, trabalho social com as famílias, perfeito, e oferta de serviços socioeducativos, perfeito. E aqui não é infantil? Então, crianças, correto, e adolescentes, correto, que se encontram em situação de trabalho. Erradicação do trabalho infantil. Tá correto, pessoal. Vejam, se é erradicação do trabalho infantil, as crianças e adolescentes têm que se encontrar em situação de trabalho. Ele é de caráter intersetorial, é integrante da Política Nacional de Assistência Social, no âmbito do SUAS. E como é que eles vão resolver o problema dessas crianças em trabalho, em situação de trabalho? Por meio de transferência de renda, por meio de um trabalho social de conscientização com as famílias e também ofertando serviços socioeducativos. Tudo certo nos termos do artigo 24C. Beleza? Então vejam. Aqui, pessoal, tudo que falou sobre o programa, sobre o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, tá certo, né? Ele é intersetorial, ele é integrante da Política Nacional de Assistência Social, que faz parte do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, e ele compreende o quê? Como é que vai erradicar o trabalho infantil? Transferência de renda, também trabalho social com as famílias e também oferta de serviços socioeducativos. Para quem? Ora, para criança e adolescente. Portanto, por isso que é infantil, criança e adolescente. E para erradicar o trabalho, eles têm que estar em situação de trabalho. Tudo certo, não há dúvidas. A terceira assertiva correta. Vamos à quarta. A quarta assertiva diz o seguinte, olha só. Vamos a ela. Os projetos de enfrentamento da pobreza, olha, estamos falando de projetos de enfrentamento da pobreza. Eles compreendem a instituição de quê? Primeiro, investimento econômico-social nos grupos populares. Perfeito. Para que isso? Para subsidiar financeira e tecnicamente iniciativas que lhes garantam meios, que lhes garantam o quê? Garantam meios, capacidade produtiva e gestão. Para quê? Para melhoria das condições gerais de subsistência. Tudo certo até aqui. Também para elevação da qualidade do padrão de vida. Perfeito. Preservação do meio ambiente. Perfeito. E sua organização social. Perfeito. Tudo isso você encontra no artigo 25 da LOAS. Tá? Então, pessoal, não tem aqui o que esquecer. Pensa nisso. Projeto para enfrentar a pobreza. Tem que ter instituição de investimento econômico e social nos grupos populares. Claro, para enfrentar a pobreza, tem que pôr dinheiro, né, nos grupos populares. Perfeito. Segundo, tem que subsidiar com dinheiro, financeiramente e tecnicamente, né, meios que lhes garantam meios, quer dizer, o como fazer, né, o que fazer, capacidade produtiva e a gestão para melhorar as condições de sua subsistência, perfeito. Elevar o padrão de qualidade de vida, claro, esse é o objetivo, né, do projeto para enfrentar a pobreza, é aumentar a qualidade, o padrão da qualidade de vida. Preservação do meio ambiente, meio em que vivem, e a sua organização social. Artigo 25, correto. Então nós temos aqui o 1 e o 2 errados, o 3 e o 4 corretos. O gabarito, letra B de bola. Somente os itens 1 e 2 estão incorretos. Perfeito, pessoal. Ó, a Lei Orgânica da Assistência Social é uma lei complexa, cheia de detalhes. Por isso que nós fizemos nosso curso totalmente esquematizado, né? Quem assiste às aulas do nosso curso sobre LOAS vai verificar que eu esquematizo todo o conteúdo para facilitar a memorização, né? Temos que resolver muitas questões também para ver como a questão pode ser cobrada em prova e para facilitar a memorização, e tem que ter realmente um trabalho, né, árduo aí de treino para que vocês fiquem aí bem experts em LOAS. Mas o mais importante é trabalhar com palavra-chave. Você não tem que memorizar tudo, né? Você nem vai conseguir. Façam associações lógicas, associações entre o que se pergunta e o que se escreve, para ver se aquilo guarda entre si
uma lógica, uma razoabilidade. E aí, fazendo sempre essas associações de razoabilidade, de lógica, de sensatez, você acaba compreendendo a lei e acertando as questões, mesmo que não memorizadas, por uma dedução, quando você entende aí qual é o conceito desta lei orgânica da assistência social. Fechado? Então, vamos para a próxima questão. Vem comigo. Olha só. Mais algumas assertivas aqui. São apenas 3. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, que dispõe sobre a organização da assistência social, julgue os itens abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Vamos lá. Perfeito. O financiamento, dinheiro, hein, pessoal? Financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos em lei. Certo? Vamos seguir aqui. Far-se-á com recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ok? Pois bem. E também das demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal, que são as contribuições de seguridade social, que servem inclusive para assistência social, além de saúde também previdência. Perfeito. E aí vem aqui uma ressalva, exceto, então, para o dinheiro, para os benefícios, serviços, programas e projetos da LOAS, far-se-ão com recursos da União, Estado, DF, municípios, perfeito. Demais contribuições de seguridade social, perfeito. E aqui diz, exceto daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social. Ora, pessoal, dá para deduzir, né? Por que não se pode utilizar na assistência social os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social? É óbvio que pode. Esse dinheiro é para isso. Então vejam, o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos de assistência social se darão com recursos da União? Sim. Estados? Sim. Distrito Federal? Sim. Municípios? Sim. Contribuições do artigo 195 da Constituição, que são as contribuições de seguridade social? Sim. E inclusive aqueles do Fundo Nacional de Assistência Social, e não exceto. É óbvio que recursos do Fundo Nacional de Assistência Social deverá ser usado para programas, projetos, né, benefícios e serviços da assistência social. Voltou para a tela, o erro é esse aqui, ó. Não é exceto, é inclusive, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social. Então o erro aqui era facilmente dedutível, tá certo? Muito bem, vamos seguir aqui. Segunda assertiva, diz o seguinte: as transferências automáticas de recursos entre os fundos de assistência social. É dinheiro aqui, viu, pessoal? Estamos falando de transferência de recursos. Aquelas transferências automáticas dos fundos da assistência social efetuados à conta do orçamento da Seguridade Social, ou seja, aquelas transferências automáticas, elas, conforme o artigo 204 da Constituição, caracterizam-se como despesa pública com Seguridade Social. Será que transferência de recursos entre os fundos da assistência social efetuados à conta do orçamento? Olha a resposta aqui, ó. Se sai da conta do orçamento da Seguridade Social, ela é uma despesa pública, claro, com Seguridade Social. Perfeito? Se saiu do orçamento da Seguridade Social, né, dentro da Seguridade Social, tem uma parte que vai para a assistência social. E esses recursos que vão automaticamente da Seguridade Social, né, direcionados para a assistência social, eles são despesas da Seguridade Social? Claro! As despesas com saúde, assistência e previdência são despesas, né? A Seguridade Social financia essas despesas. E aquelas que são transferências automáticas da conta da Seguridade Social para os programas assistenciais aí, né? Para os fundos de assistência social, evidentemente que se elas saíram dos cofres da Seguridade Social, são despesas públicas com Seguridade Social. Perfeito, onde é que está isso? Ora, isso está lá no artigo 30A, parágrafo único da LOAS. Artigo 30A, parágrafo único.
E o anterior aqui, qual é a resposta do anterior? Onde é que está? Está lá na LOAS também, pessoal, lá no artigo 30, no artigo 28. Sempre da LOAS, né, pessoal? Estamos falando da LOAS, né? Então, o artigo 28 responde a primeira, que está errada, e responde a segunda, que está certa, né? Perfeito a segunda. Vamos para a terceira assertiva. O Conselho Nacional de Assistência Social, por decisão da maioria simples dos seus membros, respeitados o orçamento da Seguridade Social e a disponibilidade de dinheiro no Fundo Nacional de Assistência Social, poderá propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de repasses mensais dos benefícios previstos em lei. Ora, pessoal, é verdade, o Conselho Nacional de Assistência Social, ele pode sim, né, respeitando-se os orçamentos da Seguridade Social e os recursos do FNAS, né, ele pode sim propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de repasse mensal dos benefícios. Pode propor para aumentar, para diminuir, pode propor alteração. Mas não é pela maioria simples dos seus membros. É pela maioria absoluta. Ou seja, a maioria de todos os membros mais um, né? Metade de todos os membros mais um, e não apenas dos presentes. Portanto, isso aqui você encontra onde? Lá no artigo 39 da LOAS. Perfeito? Então, vejam, vem comigo. Lá no artigo 39 da LOAS, pessoal, o Conselho Nacional de Assistência Social, ele pode propor sim ao Poder Executivo, né, desde que haja recursos da Seguridade Social e do Fundo Nacional de Assistência Social, ele pode propor a alteração dos limites de repasse mensal. Ele pode, por exemplo, aumentar esse limite, propor a alteração desse limite. Não é ele que vai bater o martelo, mas ele, Conselho Nacional de Assistência Social, é ele que vai propor para o Poder Executivo, mas não é por decisão da maioria simples dos seus membros, é por decisão da maioria absoluta. A maioria simples é metade dos presentes, não pode. Tem que ser maioria absoluta, ou seja, mais da metade de todos os membros do Conselho Nacional de Assistência Social. Maioria absoluta e não maioria simples. Parece bobagem, mas agora você aprendeu e não erra nunca mais. Se é que errou, beleza? Então, voltando para a tela. Então, está errado também a terceira assertiva. Nós tivemos a primeira assertiva errada, a segunda assertiva certa e a terceira errada. O que torna o nosso gabarito como a letra C, que é somente os itens 1 e 3 estão incorretos, já que o 2 está correto. Tranquilo? Beleza, pessoal? Bora então, vamos para a próxima questão? Vamos a ela. Próxima questão. Essa caiu na prova do INSS, viu, pessoal? Ó, essa caiu na prova do INSS, na última prova, que diz o seguinte: julgue o próximo item com base na Lei 8742 de 93, que é a LOAS, que dispõe sobre a organização da assistência social. Olha só. A assistência social organiza-se por meio de um conjunto de quê? De serviços e programas, tá certo? Que são estratificados em ações de proteção social básica, proteção social secundária e proteção social terciária, sendo esta última direcionada às pessoas em situação de violência. Vejam, nós aprendemos que existe proteção social básica, correto, e a outra chama-se proteção social especial. Não existe proteção social secundária, nem proteção social terciária. É proteção social básica e proteção social especial. Está lá no artigo 6º da LOAS, né? 6º-A. O artigo 6º-A da LOAS traz a proteção social básica e a proteção social especial. Não existe proteção social secundária, terciária, isso a banca inventou. Bastava você olhar para a questão e falar, bobagem, não existe, nunca li isso na minha vida, de proteção secundária ou terciária. O que existe é a proteção social básica e a proteção social especial na LOAS. Tranquilo? Voltou para a tela, pode marcar então como assertiva, questão errada, certo? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Lembrando que a proteção social básica, ela visa prevenir, ela é preventiva, e a proteção social especial, ela visa
contribuir, né, aquilo que para reconstruir vínculos familiares, né, que já foram quebrados, defesa de direitos que já foram prejudicados, enfim, tudo que for relacionado a problemas aí, enfrentar situações de violência, de direitos. Então, sempre que for caráter preventivo, proteção social básica. Quando for um caráter remediativo, dar uma solução a um problema que já existe, uma ameaça, uma violação de direito, né, uma reconstrução aí dos vínculos familiares, problemas já ocorridos, aí proteção social especial. A proteção social básica é preventiva, a especial é remediativa. Fechou? Bora para a tela. Vamos para. Então, essa está errada, a questão incorreta. Vamos para a próxima questão, também caiu no último concurso do INSS, sobre LOAS, ó. Vamos lá, julgue o próximo item com base na Lei Orgânica da Assistência Social, né, que dispõe sobre a organização da assistência social. Vamos a ela. O Centro de Referência de Assistência Social, ó, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, é uma unidade de base estadual, está dizendo aqui, base estadual, e tem por finalidade atender a população de baixa renda e as pessoas que estejam submetidas ao cumprimento de pena de reclusão, ou seja, presidiário. Em algum momento vocês aprenderam que CRAS é para atender pessoa de baixa renda e presidiário? Não aprenderam. Vamos ver o que é o CRAS? Olha só para a tela. O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ele é uma unidade pública municipal de base territorial. Então, primeiro erro aqui, o CRAS não é de base estadual. O CRAS é de base municipal. Beleza, primeiro erro, tá? E segundo, não é para atender a população de baixa renda e que submetida a cumprimento de pena de reclusão. Não. O CRAS, ele, segundo o artigo 6º-C, lá no seu parágrafo 1º, fala do CRAS, diz que o CRAS é uma unidade pública municipal de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social. Então não é para atender a população de baixa renda, mas sim locais com vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos de proteção social básica às famílias. O CRAS, então, é proteção social básica às famílias, aquela preventiva que nós falamos, certo? Não tem nada a ver, né? O foco não é baixa renda e pessoa presa, reclusa, não. O foco, como nós vimos aqui, é aquelas situações preventivas na esfera municipal, vimos aqui também, né? E também serve para a proteção social básica às famílias. Então, primeiro, essa questão está errada. Como é que você saberia de cara que está errada? Saberia porque não existe aqui na assistência social, dentro da LOAS, nenhuma proteção especial direcionada, né? Proteção social básica ou especial direcionada à pessoa presa, né? A pessoas em cumprimento de regime de reclusão. Nós nunca vimos isso, né? Nunca estudamos que o CRAS ou o CREAS tem foco em pessoa que está cumprindo o regime de reclusão. Não, tá certo? A proteção aqui, no caso do CRAS, pessoas que estejam em situação aí de vulnerabilidades e visa para proteger aquelas locais com maior vulnerabilidade e, de forma preventiva, potencialmente de risco para as pessoas. Fechado? Bora para a tela. Questão incorreta. Então, mais uma questão incorreta. Resposta no artigo 6º-C, parágrafo 1º. Mais uma questão, novamente mais uma questão que também caiu no último concurso do INSS. Veja quantas questões temos, né, no último concurso do INSS sobre LOAS. Já vimos vários sobre BPC e agora sobre outras áreas da LOAS. Vamos lá. Julgue o próximo item com base na Lei 8742 de 93, que dispõe sobre a organização da assistência social. Vamos lá. O Centro de Referência Especializado, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS, constitui unidade que presta serviço a indivíduos e a famílias que se encontrem em situação de risco, já se encontram em situação, já está acontecendo, não é mais preventivo.
eles já se encontram em situação de risco, pessoal ou social, porque já tiveram seus direitos violados. Ora, quando falamos de pessoas que já se encontram em situação de risco, já tiveram seus direitos violados, é a proteção social especial. Que tem esse E aqui, portanto, ocorre dentro do Centro de Referência Especializado CRES. Sempre a palavra-chave ajuda a gente, pessoal. Questão correta. Correta. Como é que eu sei que aqui é o CRES e não é o CRAS? Porque o CRAS é preventivo. E aqui a assertiva diz que já se encontram em situação de risco pessoal ou social. E eles já se encontram aí nesse risco decorrente da violação dos seus direitos. Eles estão em risco social e pessoal porque os seus direitos foram violados. O problema já aconteceu, está acontecendo. Não é mais uma situação preventiva. Se falasse a palavra prevenir, prevenção, você saberia que não é o CRES, é o CRAS, sem o E. Não é especial, não é especializado. Mas como aqui fala que já ocorreu a violação do direito, o risco social e pessoal já está ocorrendo em virtude dessa violação de direitos. O problema aqui não é mais preventivo, é remediativo. Portanto, proteção social especial e não básica. E, portanto, tem esse E de especial, tem esse E de CREAS. Por isso que é o CREAS que cuida desse problema, já que não é mais preventivo, já é remediativo. Tranquilo? E assim você acerta as questões fazendo as suas deduções lógicas.